Boa tarde, amigos da live com Erlanger. Estamos entrando pontualmente às 16 horas, mas eu sei que a Xuxa vai atrasar um pouquinho, mas é cheio de compromissos. Mas a gente vai dando um esquenta aqui e vai dando tempo das pessoas irem entrando. Aí eu já posso vender a ficha dela, que só durante a entrevista eu gastar metade da entrevista. 35 álbuns de disco, 23 vídeos, mais de 50 milhões de cópias vendidas. O Lua de Cristal é um marco, o filme Lua de Cristal é um marco na retomada do cinema nacional, que está embaixo, mas na retomada ela chegou a reunir como espectadores em torno de 40 milhões de pessoas. Quisera que a gente em breve tivesse 40 milhões de vacinas. 2 Grêmios, programas internacionais, Estados Unidos, México, Portugal, Espanha. Ela tem pelo menos, vai mudando, né? 100 discos de ouro, 10 discos de diamante, enfim, a Xuxa eu acho que é a nossa maior atriz. Eu estou muito feliz em entrevistá-la porque, além de tudo, ela é uma pessoa, não é você ainda não, uma pessoa muito consciente, e eu vou comentar a respeito disso mais tarde. Eu trabalhei com ela durante alguns anos na Globo e, além de tudo, é uma profissional exemplar, dessas que faz o dever de casa, perfeccionista, chega no horário, trata bem os colegas. E Xuxa é uma referência que a gente tem nesse país. E, ao que parece, eu só vou deixar para o fim dessa entrevista, está correndo o risco e daqui a pouco ela não está entre nós. Entrou, a Xuxa, eu estava calculando a idade dela. Ela poderia ter sido avó com 40 anos, então tem geração aqui de baixinho que já é vovozinho ou vovozinho. Ô, Thiago Rodrigues, você foi baixinho? Você foi baixinho? Eu tenho filhos que nasceram no século passado e tenho filhos que nasceram no século atual. Nas 2 gerações, filhos meus participaram de filmes da Xuxa. Ela é um ícone e a gente no Brasil não tem a tradição de tratar bem as nossas grandes personalidades, especialmente no mundo artístico. Podia cantar uma música da Xuxa, sei várias, mas vamos ficar aguardando. Ela está acabando uma outra entrevista, já foi uma gentileza ela marcar esse horário, se bem que eu achava, quando ela falou que ia ser de tarde, que ia ser às 17 horas, que é o horário quando as rainhas tomam chá, né? Na Inglaterra. Então achei que ela ia marcar às 17 horas. Vamos ver meu fôlego. Olha, já foi. O Thiago já foi baixinho. Thiago já foi baixinho. Deve ser muito baixinho entrando aí. Eu não quero me antecipar, mas a Xuxa... Mas vou me antecipar. Muito antes de se falar em questão de criança, trabalhei no carrinho elétrico, na época ela gravava, além de profissional, a Xuxa é um barato, assim, você vê a equipe, todo mundo ama. Sem querer falar mal de ninguém, já falando, é muito comum essas estrelas se acharem que são diferentes. Rainhas da cocada preta. Maria da Graça Xuxa não é você. É uma pessoa muito simples, inclusive ela destaca muito no livro dela, que eu, como também profissional de marketing, já fiz a versão invertida para vocês verem também, que é de novo uma baita de uma demonstração de coragem dela, ela se enfrentando, ela assim, colocando cara a cara com a passagem do tempo. A Xuxa é muito bem resolvida com as questões da vida e ela vai explicar melhor. Os direitos do livro vão para instituições, não vão ficar para ela. E eu vou mudar um pouco o formato de entrevista, porque geralmente é claro que todo mundo se interessa sobre a vida pessoal
das pessoas. Mas eu geralmente me interesso mais pelo trabalho, onde a vida acaba entrando por tabela. Mas no caso dela, como ela fez uma biografia, eu vou tratar muito da vida pessoal dela, que eu acho que é uma história bacana. Toda hora tem alguém pedindo para participar, eu fico achando que a Xuxa, e não é. Ela tem todo o tempo do mundo, eu estou verificado, posso ficar esperando. Capacidade de se rever, carinho com os pais, verdade com a mãe. Acompanhei de perto o sofrimento dela com a doença da mãe, e outra história muito bonita também, é a história pessoal hoje, né? Que ela tinha problemas de relacionamento com o pai, mas num gesto muito bacana de filha, no final eles se reconciliaram, e acho que ele teve essa bênção de recuperar amor de filha. Eu estou acabando contando a história dela. Nossa, como tem fã-clube. Acho que não tem nada parecido no Brasil. Se a gente for ver, ela brilha como atriz, como cantora, como apresentadora do cinema, televisão. Acho que só não fez teatro. Ela podia fazer um musical. Uma vez, enrolando linguiça, você sabe que eu sugeri para ela? A gente podia fazer depois uma pressão do público. Quem viu o filme Mamma Mia? A minha ideia, olha só que bacana, fazer o Mamma Mia, ela fazendo a mãe e a Sasha fazendo a filha. E arrebentar essa... Opa, Xuxa Oficial, oi. Não faz comigo não, pede para entrar. Vamos entrar? Oi! Xuxa! Oi, Ah, amor. tô Como é até que você emocionado. tá? Você sabe que eu não sou disso não, mas eu estou emocionado de te rever, sabia? Porque acho que a gente conviveu um período tão bom. Você é uma batalhadora que para mim é uma referência, né? Que a gente sempre pensa assim na estrela que está brilhando, e eu sei o quanto você ralou, rala e ralará Obrigada, Elange, obrigada. para ser o que você é. Obrigada. Aliás, eu estava antes enchendo linguiça, porque achei que você ia entrar às 17 horas, que é o horário que as rainhas tomam chá, né? Eu tava, e aí eu já falei sobre o teu trabalho todo, não vou voltar a filme, livro, tudo, já falei tudo. Mas eu ia começar fazendo um troço que eu percebi na tua pesquisa. Você talvez tenha uma situação inédita no Brasil de uma pessoa que, por ser loura, bonita, de olhos azuis e bem-sucedida, passou a ser patrulhada. Geralmente é o contrário, né? Você tem preconceito no Brasil contra negros, contra não sei o quê. Você se sentiu muito patrulhada a vida? Eu não digo muito, mas eu senti, sim, um bocado. Eu tive um bocado de discriminação, de preconceito, pelo fato de não ter o biotipo brasileiro, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser loira, e aí ter aquela coisa loira burra. Enfim, várias coisas. Passei por alguns perrengues, vamos dizer assim, mas nada que eu não tenha aprendido com isso, sabe? E talvez o momento que eu vivi também, que era os anos 80, era uma época de muito preconceito. As Uhum. pessoas achavam muito natural a mulher como um objeto. Então as pessoas me colocavam, eu me colocava e aceitava. Não falava nada, entendeu? Hoje em dia as pessoas falam muito sobre isso. Não, eu não quero ser isso, eu não quero ser vista desse jeito, eu não posso ser vista desse jeito. Antigamente já não era tanto. Olha como tem gente falando aí, ó. Um monte de Ah, galera entrando para falar. não, você não tem ideia, que já teve declaração de amor aí, eu achando que era para Ai, mim, que mas era para bonitinho. você, achando que era para mim, mas eu não estou com essa bola toda. Xuxa, eu A falei Veiga antes, entrou. eu não costumo ver comentário, porque eu me distraio. Só dois tipos de comentário. Quando o cara fala pode falar o que quiser, mas se é insultuoso, eu desligo, ou se é bobeira. Mas assim, eu acho legal deixar o comentário. Mas Não, eu acho não, ótimo.
Mas eu não presto muita Não, eu tô atenção. vendo aqui, tô vendo muita gente rindo, tô vendo muita gente falando, Xuxa, te amo. Eu já vi que a Andréa Veiga, minha ex-paquita, entrou. Tem muita gente que eu conheço que já está entrando aí. Ó, Você sabe oi, oi, oi. quem entrou lá atrás? Eu falei aqui, deve ter várias. Eu falei antes, vou ter que voltar. Pela sua idade, você já deve ter. Eu botei baixinha, que é a vozinha, né? É. Não, Que tu é sabe que assim. tem muita gente que chega perto de mim, que é assim, um pouquinho mais velha do que eu, tipo uns 2 anos mais, um ano mais, fala: Nossa, Xuxa, eu te vejo desde pequenininha. Eu falo: Não, pequenininha não, desde jovenzinha, porque eu também comecei jovem, você deve ter começado jovem me vendo, não pequenininha. Então, Obviamente, vamos. o Thiago Rodrigues entrou agora. Eu falei, você deve ter sido baixinho. Ele falou, fui. Tá vendo? É meio esquisito assim, às vezes eu falo pra pessoa, não, jovenzinha, mas vamos lá. Mas são quase 4 décadas, né, Anley? Não, mas eu sei, mas você começou também muito cedo. E aí vamos começar a entrevista. Eu estava falando antes que eu raramente faço entrevista, eu não sou muito interessado na vida das pessoas, eu sou interessado no trabalho das pessoas, de que forma a vida influenciou. Mas você acabou de fazer uma biografia, eu vou ter que perguntar sobre a sua vida. Então, minha primeira curiosidade é como é que foi sua saída de Santa Rosa para Bento Ribeiro, que na verdade era uma cidade que tinha 80 mil habitantes, e você foi para um bairro que tinha na época 43 mil habitantes, Caraca. juridicialmente Madureira. Então, Bento Ribeiro é Madureira. Como é que foi a decisão da família? Por que vocês vieram para o Rio? Porque meu pai é militar, então meu pai ele foi transferido do Rio Grande do Sul para o Rio, e logo depois do Rio a gente ia morar em Brasília. Mas aí minha mãe bateu o pé dizendo que não, que a gente estava se mudando demais, e era ruim, porque meu irmão já tinha perdido um ano nessa brincadeira, né, de ser transferido. A gente chega e tinha que fazer uma prova para ver se estava legal entrar naquele ano mesmo, né? E aí nisso eu alcancei meu irmão, e meu irmão, que já tinha não passado um ano, foi fazer a prova e não passou, e aí eu grudei nele, porque ele é 2 anos mais velho do que eu. E, e aí minha mãe falou, nossa, eu estou prejudicando meus filhos com isso, então eu não quero mais mudar, e a gente acabou ficando lá em Bento Ribeiro. Por que Bento Ribeiro? Porque é perto da Vila Militar. É verdade, claro. Tem Marechal Hermes e Vila Uhum, uhum. Militar. E Conhece os aí, subúrbios? Conhece bem os subúrbios? não, eu ficava tão chateada, porque eu falava para as pessoas que eu morava em Bento Ribeiro, a pessoa dizia, aonde? Aí eu falava, perto de Madureira. Ah, Madureira todo mundo conhecia. Vila Militar, todo mundo conhecia. Mas Bento Ribeiro não conhecia. Mas agora as pessoas sabem, né? Porque depois veio o fenômeno, tem um monte de gente já conhecida que saiu ali de Bento Ribeiro, ou perto de Bento Ribeiro, mas, enfim, Bento Ribeiro, para a gente, eu tenho muita lembrança. Santa Rosa, eu tenho a lembrança de férias, e Bento Ribeiro, de onde eu fui criada, sabe? Coroa Grande, que depois eu ia passar também minhas férias, um pouquinho mais, quando eu comecei a deixar de ir tanto para Santa Rosa, porque os meus irmãos começaram a crescer e não queriam ir, estavam namorando, então tinha que ir a família toda. Você imagina, 5 filhos para lá, 5 filhos para cá, era bastante difícil. E aí, depois, com o namoro, eles começaram a querer ficar mais no Rio, então a gente começou a trazer alguns familiares do Sul para passar as férias também com a gente, daí a gente conheceu também Coroa Grande, que também é desse tamanho. Todo mundo fala, é perto de Itacuruçá? Eu falava, mas ninguém lembra também. Tudo tem que dizer o que é perto, dos lugares que eu fui criada. Então, Bento Ribeiro realmente é um lugar... Eu tenho ainda um apartamento, Elande. Eu Ah, que comprei o meu bacana. apartamento que eu tenho lá, na Rua Divisória 20, está lá meu apartamentinho. Eu comprei porque é a minha história, né? E Santa Rosa está lá minha casa, que graças a Deus virou um museu, que Santa Rosa, tanto os prefeitos mudam tudo, mas eles têm um carinho muito grande por mim, e está lá. E eu tô doida para voltar, tô doida para ver minha terra vermelha, uma cidade cheirosa, com gente muito do bem, batalhadora pra caramba. Então, se você me falar de Santa Rosa e Bento Ribeiro, eu só vou te dizer que eu escolhi os melhores lugares para nascer e para morar, porque são lugares assim que me fazem eu ficar com o pé no chão, entendeu? Quando eu vi as pessoas falando de Meier, Tijuca, Copacabana, onde é que você foi criada? Foi criada no Leblon, não sei o que, eu falava, pô, maneiro, mas não deve ser tão maneiro quanto eu. Cara, eu jogava
queimado na rua, todo mundo conhecia todo mundo, a gente lavava o prédio, limpava o prédio, sabe? Os andares todos a gente fazia ver qual é o andar mais limpinho, então a gente tinha que limpar, as crianças tinham que limpar. Pô, cara, a gente viveu bem pra caramba. Eu cuidava dos cachorros na rua, pegava os gatos, cachorros para levar lá para casa, minha mãe ficava nervosa com isso. Mas eu adorava tudo isso daí. Que coisa mais gostosa, viu? Eu tenho honra de falar que eu sou, sabe, do interior, sou suburbana, sim, e depois eu fui para o mundo. Não, mas eu acho que, se for ver assim, grandes histórias de sucesso, claro que tem gente que sai de grandes centros e tal, mas tem muito essa história de você sair do pequenininho. O Drummond dividem a fase da poesia dele em 3 fases. Eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo. Eu entendo bem o que é isso, né? Mas você tem que ter um mundinho e tal, e construindo o seu mundão. Xuxa, já vou engatar para um assunto complicado que você Mas trouxe. antes disso, deixa eu te falar uma coisa, Erlane. Tem uma outra pessoa que você conhece bem, que é a Angélica, e eu passei com ela agora Uhum. o Ano Novo, e eu vi o Luciano falando que ele passava férias em Maresias, e o Juno também. Ah, Maresias para lá, para cá. Eu e a Angélica, a gente se olhou assim, tipo assim, ela veio do interior, né, do ABC, eu vim do interior, e a gente assim, amiga, vamos falar então de onde é que a gente veio, onde a gente passava férias, eu e ela. E é aquilo, e mais ou menos o que você está dizendo, ou seja, não é uma coisa que não seja comum as pessoas hoje em dia serem pessoas que conquistaram o seu espaço, como a Angélica, como eu, e que tiveram uma história simples, né? Mas não, nem por isso com uma grandiosidade, porque eu te juro por Deus, eu não tenho inveja de ninguém que tenha nascido em Ipanema, no Leblon, ou qualquer outro lugar aí do mundo, sabe? Eu não trocaria pelo meu Bento Ribeiro que eu vivi as coisas que eu vivi, Santa Rosa, para ter, de repente, o meu DNA, minhas raízes que eu tenho, que me emocionam até hoje. Quando eu falo de Santa Rosa, eu me emociono. Então, quer dizer, é uma coisa muito forte para mim e muito gratificante. Eu sei o que eu sou pelas raízes que eu tenho. Eu acho que quando eu citei o Drummond, vou dar um outro exemplo. Eu acho que, no fundo, vocês, pessoas viradas celebridades de origem humilde, passa para o grande público assim, ela conseguiu, então eu também posso. A Anitta é um exemplo desse, né? Também de subúrbio e tal. Eu tenho a impressão que a fã da Anitta, assim, que danada, subúrbio, teve que alisar Poxa, cabelo. Elaine, que maravilhoso você falar isso. Hoje, e a Anitta é uma pessoa que tá sendo criticada por muita gente. E isso é um absurdo. A gente tem que bater palma para essa menina que veio do subúrbio, que, sabe, aprendeu a falar inglês e fala muito bem, fala espanhol, fala muito bem. Se meter a falar, aprender o chinês, ela vai aprender o chinês e vai falar muito bem. E ela canta, ela dança, ela sapateia e faz o que faz, entendeu? E a gente tem que bater palma. Ela pode ter atitudes que algumas pessoas não gostam? Pode. Mas não vamos diminuir a história dela, o que ela passou, o que ela vive e o que ela vai viver ainda. Porque essa menina ainda vai conquistar muita coisa e a gente tem que bater palma. Eu só tenho uma reclamação em relação a ela, que eu conheci quando ela não era a Anitta com todos esses T's, e ainda provavelmente há 4 narizes atrás. Agora eu não consigo, eu quero, louco para fazer uma live com ela e não consigo. Você sabe quando você fica cercado de empresários e tal, não sei o quê, mas Não, eu vou acabar. ela não tem empresário, não. Ela que manda Não, na vidinha dela, ela que cuida. É que eu ela está acho que trabalhando mudou. muito. Ela Eu está acho que ela trabalhando muito. mudou. Mas vamos voltar para você. Aí já vou pegar um assunto desagradável, mas que acho que é importante. Você, relativamente há pouco tempo, e eu não está muito claro para mim que época da sua vida foi, você falou do assédio sexual. Foi na infância, já foi no Rio, em que circunstâncias ela se deu, registrando que tem um livro, não sei se era eu, da nossa conhecida jornalista Ana Paula Araújo, sobre Maravilhoso. porque é o único crime em que a vítima se sente culpada, né? Como é que foi com você esse processo? Eu até sei a resposta, mas por que leva tanto tempo para botar para fora? Eu não sei, eu posso responder pelos outros, o porquê que leva tanto tempo, mas sempre quando eu falo nesse assunto, minha voz começa a sumir. Mas
No meu caso, eu teve uma coisa que aconteceu que eu não sei direito a, a, a idade certa. Eu não sei se foi 3, 4 anos. Eu sei que eu ainda morava no sul. Cedo assim? Que foi o primeiro. E eu acordei dizendo... Porque minha mãe, lá no sul, eles têm costume de fazer isso. Não sei se ainda tem, mas a minha mãe tinha esse costume de fazer isso. Ela pegava vinho, botava água e açúcar e Muito dava para comum. os filhos. E como eu tenho intolerância ao álcool, eu dormia muito, né? E então no final, depois que ela dava o almoço, ela botava um edredom no chão e botava os 5 filhos para dormir. E eu acredito que deve ter alguém que deve ter cuidado das crianças que estavam dormindo. Uhum. E depois disso daí eu acordei dizendo que alguém tinha feito xixi na minha boca. Uhum. E eu não, depois de um tempo, eu escrevendo memórias, começou a me vir na cabeça que eu falava muito que tinha cheiro de bebida e que tinha barba. E eu escrevendo memórias, me Uhum. passou na cabeça que talvez o cheiro de bebida não era da pessoa, era o meu, né? Por causa do coisa, não, Claro. talvez não seja da pessoa. E a barba talvez seja os pelos pubianos da pessoa, porque eu não associava pelos, já que eu tomava banho com Ah. meus irmãos e não tinha pelinho ali, então não podia ser o pênis, né? Uhum. Mas eu só dizia que tinha um feito xixi na minha boca. E até hoje eu não sei. Já tentei fazer 2 vezes regressão, hipnose, essas coisas todas para tentar Você faz, chegar nesse ponto. você faz análise? Não, eu fiz por Uhum. 2 meses, mas também não deu certo. Mas você falou que foi o primeiro caso. Teve outro depois? Aí depois disso daí teve alguns casos também ainda em Santa Rosa, de algumas pessoas próximas da minha família, parentes distantes, assim, que chegavam e me tocavam. Depois eu fui no Rio quando eu cheguei com 7 anos, também foi uma coisa que aconteceu. Com 7 anos, um menino que já tinha uns 19 ou 18 anos e eu tinha 7 anos, e também aconteceu dele ficar me tocando enquanto eu dormia, porque era a única família que a gente conhecia do Sul, que a gente veio para cá. Depois teve uma pessoa que eu chamava de padrinho, que ainda está vivo, que era o melhor amigo do meu pai, chamado Álvaro, que também tentou me tocar. Depois eu tive um professor de matemática chamado Clóvis, que também tentou. Depois, ou seja, tem alguns até que tipo, eu nem falei tipo, a quantidade, nem contei com detalhes, porque as pessoas primeiro passam na cabeça dela, por que ela não falou nada? E teve um que, na minha opinião, foi um dos piores, que foi o namorado da minha avó, que eles iam se casar, que era um senhor chamado Birajara, e esse daí foi bem, bem forte. E as pessoas perguntam por que a gente não fala. Enfim, a gente tem medo. Uhum. E tem uma série de coisas. Muitas vezes eles falam, por exemplo, meu professor falava, entre a sua palavra e a minha, eles vão acreditar na minha. Vem junto com alguma coisa que a gente... Eu primeiro pensava, fui eu que fiz alguma coisa para merecer isso. É aquilo que a Paula fala, a pessoa no fundo se sente culpada por um crime que está sofrendo, né? É um troço doido, né? Eu não via como um crime, obviamente. Aos 13 anos de idade, que foi a última vez que fizeram isso em mim, aí eu saí correndo, me lembro que ainda chovia, eu saí correndo, que foi esse cara que era amigo do meu pai, que me tocou. Eu estava só de camiseta e a parte de baixo do meu biquíni. E aí ele levantou a blusa e começou a tocar assim no meu corpo e começou a falar um monte de coisa, tentando me beijar, me botou na parede. Eu saí dali chorando, fui até a praia, era em Coroa Grande, e eu peguei areia e passava no meu corpo. Eu me lembro que sangrou de tanto que eu esfregava a areia em mim. E isso daí é uma coisa assim, tipo, botei na minha cabeça que aquilo ali ia ser a última vez que alguém ia fazer, que eu ia tentar meio que cada vez dizer não para essas coisas, sabe, para essa situação. Mas até você dizer não é muito difícil. E eu resolvi falar sobre isso quando eu virei mãe. Aí que eu comecei a ver umas situações assim, eu comecei a ver minha filha não falando alguma coisa, não fazendo, eu falei, será? Opa. Opa, peraí, as amigas dela, eu falei, eu vou falar, porque eu quero que a minha filha se abra, eu quero que a minha filha fale comigo, eu quero que as amigas falem, comentem com seus pais. Eu acho que
E aí eu resolvi me expor, que eu fui para o Fantástico, que eu resolvi falar, que eu achei que Fez se eu muito bem. fizesse isso, muita gente iria... E que não foi nada fácil, eu fui bastante criticada, me botaram até para estudar, para ver se o que eu estava falando era verdade, se eu estava olhando para o lugar certo, se a minha linguagem corporal era verdadeira, ou seja, como se eu passou pela minha cabeça, não, eu vou falar isso, eu vou inventar essa historinha para... Quer dizer, é uma loucura. E, e realmente, eu te digo, é uma coisa muito difícil você falar sobre esse assunto, mas mais ainda, não é uma coisa que depois que você fala fica leve, pelo contrário, te pesa mais, te dói mais. É como se fosse você abrir uma ferida que nunca vai cicatrizar. Eu já nem chamo mais de ferida, eu tenho que conviver com isso. Para mim, eu já vejo como se fosse um membro a mais Uma que tem na minha cicatriz. vida. Uma cicatriz. Acho que não é, porque não cicatriza nem nada. Eu vejo como se fosse um braço a mais, uma perna a mais, que eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que olhar para isso o tempo todo, eu tenho que conviver com isso daí a mais na minha vida, que eu tenho desde os meus 4 anos de idade, de 3, 4 anos de idade até hoje, e que não vai acabar, porque até hoje eu, burra velha, tem situações que eu faço com o Ju, que eu falo e ele faz calma, eu falo, tá bom, eu saco que é um trauma meu ainda, sabe? Eu saco que ainda não está bem resolvido. Eu trouxe isso ainda para mim como mulher, como mãe, como amante, como namorada, eu ainda coloco esses respingos, essas coisas. E fora que você só acha que isso é ruim quando você imagina alguém passando por isso. Por exemplo, o livro da Ana Paula que você falou, Abuso, eu não consegui ler ele todo. Eu parei algumas vezes, eu passo mal, eu enjoo. É um negócio muito forte, porque você vê que existem zilhões de situações piores do que a sua, porque você nunca vê a tua como pior. Você vê que você passou coisas que não são legais, e que se você passa isso para sua filha ou para o seu filho, você diz, caraca, é horrível, meu filho não pode passar, minha filha não pode passar por isso. Ok, você já diminui o teu peso, dizendo, mas tudo bem, eu estou legal de cabeça agora, eu tenho tudo isso, eu já passei por tudo isso, eu sobrevivi a isso, então não é assim tão pesado. Aí quando você lê outras histórias, quando você ouve outras histórias, você diz, caraca, isso tem que acabar, quando é que vai acabar essa doença, quando é que vai acabar isso? Aí você vê que isso não acaba. Você tem que conviver também e tentar diminuir a dor dessas pessoas, porque elas vão conviver e viver com esse membro a mais, com essa coisa chamada abuso, que pode ser uma mãozinha a mais, um pé a mais, uma cabeça a mais, um olho a mais, pro resto da sua vida. Eu acho que não é só uma cicatriz. A cicatriz é um negócio que você cura, que você passa, mas que está lá. Isso não tem cura. Isso não passa. Isso está lá e vai estar lá para o resto da tua vida. Você vai morrer com isso. Tem gente reclamando que é um assunto desagradável, mas você reconhece que é importante tratar disso, né? A sociedade tem que toda hora ouvir esses relatos, porque existe uma hipocrisia, inclusive, às vezes, dentro das próprias famílias. Eu estou te perguntando isso não é só por curiosidade mórbida de jornalista, porque acho que é uma mensagem importante. Mas isso é todo o assunto. Se você fala sobre homofobia, se você fala sobre zoofilia, as pessoas não querem falar sobre isso. Primeiro porque elas não concordam, não acham legal e não querem falar sobre isso. Então a gente tem que falar sim. Quando você fala sobre um tipo de abuso, violência contra a criança, quando você bate numa criança, que a gente já conversou sobre isso, eu tive a possibilidade de conversar com você sobre isso, a primeira coisa que acontece, a pessoa fala assim, caraca, mas eu não sou ruim, eu não sou mal para o meu filho, mas eu faço isso por amor, eu não quero ouvir isso e não aceito o papo. Então, quer dizer, tem várias coisas que não são certas, que incomodam a pessoa que faz ou que acha que isso é normal ou que vai continuar fazendo, porque todo mundo faz, eu também faço. Olha, eu ia falar mais lá para frente, mas assim, jornalista, intelectual, politicamente correto, do lado social, uma ficha que caiu para mim, eu devo a você. Eu tenho 6 filhos. Não é que eu espancava e batia. Só a segunda ainda levou umas palmadinhas. Um dia você conversando comigo, que virou uma lei depois, né? Diz assim, você falou assim, você não... Caramba, porque... Ó, assim, como é que você pode, uma pessoa do bem, achar que vai ensinar o caminho do bem, vai corrigir alguma coisa no seu filho com violência? E você também foi
E você foi patrulhada pra caramba, assim, no meu filho eu faço, eu sei como se fosse um objeto. Você sofreu ali também, né? Nossa, bastante, bastante. Até hoje as pessoas falam que na Bíblia tem dizendo que tem correção, que você pode falar, você pode corrigir em nome do amor, em nome da educação, que isso já existiu, já existia a pessoa fala assim, eu apanhei e graças a Deus eu sou quem eu sou, eu devo isso ao meu pai e minha mãe. Eu sou uma pessoa do bem. Ah, outras frases como é melhor apanhar de mim do que apanhar da vida lá fora. E aí vão falando um monte de besteira. Eu fico só imaginando que, assim, sabe, o tamanho da mão da pessoa, o tamanho pequenininho. Imagina se fosse o contrário, será que a pessoa faria? A pessoa só bate num gatinho, não vai bater num leão. A pessoa Uhum. fala aquilo, faz aquilo por ignorância, por falta de tempo. Às vezes, não tem saco de educar, que não é fácil. Não é fácil educar, você chegar, conversar com uma pessoa, perder teu tempo. Aí a pessoa não tem tempo e acha que a solução mais rápida é dar palmada, bater, castigar violentamente, abusivamente. Como, E como a é que, pessoa não. A pessoa... como é que ficou a legislação? Então, ela tem uma coisa, tipo assim, é lei, é crime, é dito como crime, mas a pessoa tem que ser pego, tipo, no flagrante, a pessoa tem Uhum. que... Tem um Disque 100 que a criança pode ligar para lá e dizer que está sofrendo isso, mas aí a pessoa é caminhada para o conselho tutelar, para um delegado depois, e para ser julgado e tudo. E a maioria das vezes, essas crianças, se saírem daquele âmbito do lugar onde ela está sendo, tá tendo realmente um abuso físico insuportável para a criança, não tem lugar para ela ir. Infelizmente, no Brasil não existem, como existe lá fora, poder retirar e botar em outros lugares para serem cuidados ou tratados. Então, ainda é um assunto bastante mexido, pisando em ovos, e principalmente hoje, na política que a gente está vivendo, onde existem aí bancadas evangélicas que falam que você pode usar, sim, a vara para ensinar, você deve fazer isso, que Deus ensinou isso. Então, muitas pessoas usam isso, a Bíblia, ou pedaços, ou coisas, ou costumes culturais, ou coisas que ouviram, como se fosse assim, tipo, eu posso, vou fazer, ele é de minha propriedade, é meu filho, ninguém tem nada com isso, e aí vai continuar fazendo. Então, é crime. Como é crime, por exemplo, homofobia é crime, mas a gente vê algumas pessoas falando, fazendo, como aquela mulher que naquela lanchonete fez o que fez, bateu, empurrou, falou do negócio e ninguém prendeu. Como a gente sabe que existe vários gays que apanham nas ruas e são pegos e as pessoas falam, ok, paga-se uma cesta básica, um dinheiro, fica um pouquinho e volta para casa. É tido como crime, mas não é um crime que a pessoa é culpado por ele, entendeu? As pessoas ainda veem como uma coisa tipo, muita gente faz, é cultural ainda, é um costume que ainda vai ser difícil ser mudado. As pessoas precisam evoluir muito, crescer muito, para que possa ver que realmente violência gera violência, que essa criança vai querer fazer a mesma coisa com seu filho, ou com o seu amiguinho que é menor, ou, sei lá, com uma pessoa mais frágil, com uma mulher, esse homem vai crescer, vai querer bater na mulher, enfim, ou no seu bicho. E aí você vai... É uma coisa muito complicada, Erlândia, é muito complicada. Até agora não teve uma solução para isso, não tem É, solução. é E porque a hoje, e tá lógica pior, né? não tá pior porque é uma hipocrisia. Se eu for na rua e estapear uma mulher, eu vou ser preso por agressão física. Se eu em casa bater na minha mulher, ficticiamente falando, eu não vou ser preso. Se eu for na rua e bater numa criança, digamos que ela esteja até tendo uma atitude, eu vou ser preso. Se eu bato no meu filho em casa, não é. Então, até acho que até a noção nossa da família, ela vive uma situação meio hipócrita. Nós dois sabedores que grande caso dos assédios sexuais acontece dentro de casa, né? É muito Pois complexo. é.
É porque Xuxa, a pessoa começa assim, a pessoa começa com tapa, depois ela vem beber ou tá chateada, não sei o que, dela, a força do tapa já fica já uma bufetada ou vários tapas, e aí depois disso daí já viu, e aí ela chega em casa, ou de repente brigou com a mulher, aí já vê a criança como, ai, sei lá, a continuidade daquela mulher que brigou, e aí já começa a tocar na menina ou no menino de uma maneira tal, aí já vai para o lado sexual, não só o lado, sabe, brutal de bater, da violência em si, mas já vai para a violência abusiva, física e sexual junto. Cara, e se você parar para você ver como as coisas erradas podem desencadear com mais erros, até a ponto de chegar. As pessoas só querem falar quando matam. Porque a lei Menino Bernardo existe, porque o menino foi lá, falou: olha, eu não vou voltar para casa porque disseram que vão me matar. Não, volta para casa. Primeiro escreveram que ele estava mentindo, exagerando. Ele voltou e foi morto. Então, quando chega ao extremo de o espancamento, a morte, ou a criança, uma menina, fica grávida do pai, ou fica grávida, aí sim que as pessoas falam. Fica grávida do tio, como aconteceu há pouco tempo, aí sim que as pessoas falam, a hipocrisia já não existe, já vira um ódio generalizado que todo mundo quer matar o monstro. Mas esses monstros existem porque a gente cria, a gente deixa com que a coisa vá crescendo. Ele não é monstro da noite para o dia, ele não sai da noite para o dia dizendo: eu acordei hoje com vontade de estuprar minha sobrinha. Não, ele vai aos pouquinhos, as pessoas vão deixando, a coisa vai acontecendo até acontecer aquilo. Entendeu? Não é assim. Ah, Xuxa, eu vou ter coragem de fazer uma pergunta para você que sempre passou pela minha cabeça, é um assunto que você trata publicamente, eu não sei. Eu tinha uma sensação lá atrás que seu problema de relação com o seu pai, que é conhecido, é porque lá no fundinho você achava que ele não te protegeu disso. Estou falando algo absurdo? Será, Erlange? Eu não sei isso. Talvez se eu fizesse análise eu poderia te dizer melhor. Eu sempre tive uma mãe que me protegeu de tudo. Então, eu tendo a mãe ali do meu lado, eu não senti muita falta do meu pai. Mas talvez o fato até de eu dizer que eu não senti muita falta, eu já sentia. Porque hoje eu vejo o Ju, que é um baita de um pai para a Luana, para a filha dele. Eu sei o que é ser um pai, que acarinha, que protege, que cuida, e que talvez eu não tenha tido isso, mas não foi só eu, meus irmãos não tiveram isso, e a minha mãe sempre dizia: ele não faz isso porque ele não recebeu o carinho, o amor, então ele não sabia dar porque ele não recebeu isso. Minha mãe também não recebeu e dava demais, então isso não poderia ser uma regra. Eu não culpo nem meu pai, nem minha mãe, obviamente, porque a minha mãe, principalmente, quando eu falei para ela sobre as coisas que aconteceram comigo, a primeira frase que a minha mãe disse foi: onde é que eu estava? Que eu não Ah, vi isso. Aí eu falei: mãe, a mãe estava já numa cadeira de roda quando eu falei isso. Falei: mãe, a senhora estava cuidando de todos nós, dando o melhor que a senhora podia para todos nós. Não, pelo amor de Deus, não pensa que a senhora é culpada. E ela baixou a cabeça, chorou, se sentiu assim. Imagino que deve ter sido a pior coisa para ela, porque ela sempre quis proteger a gente de tudo e de todos, mas como que isso ela não viu e não protegeu? O meu pai, que soube disso, ele nem falou comigo. foi nesse Mas aspecto, foi nesse aspecto que ficou na minha cabeça, ele não falou sobre né? esse assunto, principalmente porque eu citei o nome do melhor amigo dele, né? E ele não falou comigo sobre isso. Antes do meu pai morrer, lá no hospital, eu falei para ele: eu te perdoo por não ter sido o pai que eu gostaria que tivesse sido, sabe? Para mim foi bom isso. Eu acho que para ele ainda não. Eu acho que ele ainda deve. Ele tentou ser um bom avô. Vocês reconciliaram, né? Sim, a gente voltou a falar tudo, mas ele não era o pai ainda que a gente precisava, que eu precisava. Por eu ter exposto tudo aquilo, eu poderia ter pelo menos ter recebido um papo dele, tipo: vamos sentar, vamos conversar sobre isso. Poxa, o meu amigo fez isso, ou mesmo a mesma coisa que a minha mãe falou: e aí, onde é que eu estava que eu não vi isso? Onde é que eu estava? Não, ele não falou nada disso, não. Não sei nem se ele pensou isso, né? Porque agora não tem como eu saber. Mas Vamos passar para os holofotes. eu tive uma mãe, Arranjo, eu tive uma mãe que Eu era vi, olha, mãe, que era tudo. eu acompanhei o teu drama da doença dela, o quanto você
É engraçado, engraçado. Chega uma época da vida que a gente vira pai dos nossos, no caso, mãe da sua mãe, né? Como você se dedicou, e foi uma doença demorada, né? Ela teve baixos, ela Cruel. voltava, foi uma barra pesadíssima. Eu acho que isso aconteceu porque Deus me fez eu me acostumar com a ausência dela, mesmo ela estando presente, porque eu já não podia mais abraçá-la, ela não podia mais falar comigo, ela não podia mais. Ela morreu sem mexer um dedo, né? Ela não piscava mais, não fazia nada. Então, aquela casquinha ali, ela ficou muito frágil ali dentro. Então, a minha mãe eu acho que Deus fez isso para eu sentir falta dela, ela estando ali. Deus fez isso para eu poder falar, caramba, agora eu estou preparada. E eu nunca me preparava, eu nunca estava preparada para ela ir embora. Chegou uma hora que eu falei, é muito egoísmo da minha parte querer ela do meu lado e ela daquele jeito, sabe? Mas durou muito tempo por causa de egoísmo meu. Porque eu pedi a Deus, não me tira lá ainda não, tira não estou preparada não. Nunca estamos. Minha mãe também morreu velhinha, tinha uma hora assim, ai, será melhor para ela? Que você fala, acabou indo assim, ai, que falta. Erlândia, eu vou E dar um tempinho. Abre ali para mim, por favor, porque tem a minha cachorra, a Dana, que está querendo entrar. ela pode Dana, entra, participar. Dana. Vem cá, Dana. Tem direito de imagem? Se eu tiver direito de imagem, pode mostrar. Você está com quantos cachorros hoje? Eu tô com 7. Calopsitas. Calopsitas. Não, são 24 pássaros soltos, né? Eu E sei são que 7 são. cachorros, Gato você não gosta. Não dá para ter gato, porque eles vão comer os passarinhos e vão brigar com meus cachorros, né? Então não dá. Mas volta e meia eu pego o gato para cuidar só, para ajudar aí. Vou contar uma história que você não sabe. Uma vez você fez. A gente fez uma visita na sua casa e os meus filhotinhos, que já estão com 18 anos, ficaram loucos pelas calopsitas e você fez uma gentileza. No dia seguinte chegaram 3 calopsitas. São 2 meninos e a Carolina, né? Um belo dia, você dá para os filhos, mas quem cuida são os pais, né? Um dia eu abro lá, estava mortinha da Silva, a calopsita da Carolina. E aí, o que faz? Não sei o quê. Aí eu me livrei. Aí ela chega e pergunta para a Mariana: o que houve? Acho que chamava Chu, outra chamava Chá. O que houve com a... Eu não me lembro o nome. Acho que era Chu. O que houve com a Chu? Aí a Mariana, não sei assim, voou para Disney. Ai, eu vou para Disney. Acho que tipo assim, olha, ela voou para um lugar que a gente ama, a Disney, então ela tá ótima. Não, eu acho que ela fica o sentido do paraíso para uma criança, eu acho que era Disney. Só anos depois que a gente contou que ela ainda não chegou na Disney. Mas vamos para os holofotes. Como é que você vira modelo? Então, foi por acaso. Tava no trem. Desses caras que ficam pesquisando, batendo o olho, não, assim? Pior que não. Ele é um cara que ele se chama Valtinho e ele trabalhava no arquivo Cor da Manchete, do Vou Bloco, parar. né? Vou parar. Olha o glamour. No trem. No trem. Aí ele sentou do meu lado com várias revistas, porque ele trabalhava no arquivo Cor, que, pelo que eu entendi, o trabalho que ele fazia era arquivar todas as revistas que saíam, que era arquivo Cor, já com cores, ele pegava as revistas saindo, ele arquivava para ter lá, número 1, 2, tal, blá, blá, blá. E ele sentou do meu lado no trem com várias revistas no colo, e eu fiquei olhando para as revistas, fiquei olhando. Aí ele falou, você quer ver? Eu falei, eu quero. Fiquei vendo, e a minha irmã, pé da vida, tipo, do meu lado, para de falar com estranhos, você não conhece o cara, fica falando, e não sei o quê, BBB, enfim. Aí, depois eu saí e ele me seguiu. Ele foi até... eu entrei no meu prédio, no meu apartamento, demorou uns 10, 15 minutos, ele apertou a campainha. Aí ele falou com a minha mãe, olha, eu vim acompanhando a sua filha, eu acho que ela pode ser modelo, a senhora tem uma foto para eu poder levar lá para a editora Block, para ver como é que... para ver se ela pode ser modelo. E a minha mãe falou, ela só tem foto com 13 anos. Mas peraí, meu filho. Pegou uma foto de 13 anos, deu para ele, ele mostrou o documento, ele se apresentou, que ele trabalhava e tal. E aí, logo depois me chamaram para fazer umas fotos com maquiagem e depois sem maquiagem. E logo depois disseram, essa aqui é escolhida
para ser a capa da revista número 1, que era a revista Carinho Romance. Aí eu fiz a Eu capa sei. número 1 da Carinho Romance, e aí depois eu comecei, foi. Burrice minha que eu podia ter visto na Wikipedia. Qual é a sua altura? Agora, É. 1,75, mas eu juro que eu tinha 1,77 quando eu comecei, mas já diminui 2 centímetros. É o cabelo que você... Não, mas tem uma... Sabe o que que é? Tem que fazer exercício de postura. Eu Aham, vario, eu vario aham. entre... Exercício de Eu vario postura. Aham. entre 1,70 e 1,72. Aí eu digo 1,72 e acerto as vértebras todas. É Não, eu não adianta postura. mais não acertar a vértebra, não. Já estou com 1,76, já diminui 2 centímetros mesmo. Você Mas vai você já ficando era velha. uma adolescente alta, né? Para os padrões, né? É, mais ou menos. Eu não era o suficiente para ser manequim, porque manequim era acima de 1,80. Manequim era sempre aqueles chamam aquelas meninas de 1,80, 81. 1,79 eles já achavam que não estava, mas era 1,80 para então eu não era alto o suficiente, não era magro o suficiente para ser modelo. E aí acabei sendo a manequim, a modelo que mais funcionou aí na parada, mas não tendo nem altura e nem corpo. E aí foi na própria Manchete, o Sherman, como é que foi que você foi para frente das câmeras Não, aí de televisão? O Sherman me chamou quando eu fui Maurício, para fazer. quem não sabe, Maurício Sherman. É, o Maurício Sherman, mas é quando eu fiz fotos eu fiz foto com 17 anos, eu fiz foto sem roupa, né? Foto pelada, nua, para revistas masculinas com 17 anos. E aí eles tiveram que esperar eu fazer 18 para as fotos saírem. E aí, quando saiu, eu fui divulgar uma delas, que foi a Playboy na época. E eu fui no programa Etc., que era o Ziraldo que fazia. Uhum. E aí, eu não sei se você se lembra, ele pegava, era como se fosse uma cadeira assim comprida, parece uns bancos, e ficavam as pessoas que ele ia entrevistar. E aí, nesse lugar, estava o Maurício Sherman, estava eu, toda vestida de camurça e tal, com a revista na mão. E aí, ele entrevistou uma pessoa, entrevistou a segunda, daí teve intervalo. Nesse intervalo, o Maurício Sherman chegou para mim, ele era assim, né? Aí ele chegou, olhou para mim assim de cima e embaixo e falou assim: Você não quer trabalhar para criança, não? Aí eu falei, ri, falei, eu estou vindo aqui para divulgar uma revista masculina. Como é que eu vou trabalhar para criança? Aí ele falou, você tem uma coisa em que eu acho que as crianças vão gostar muito. Você tem o sorriso da Doris Day, uma mistura, a sensualidade da Marilyn Monroe, o sorriso da Doris Day e uma mistura de Peter Pan que eu acho que vai agradar tanto as crianças como os pais. Você não quer, não? Aí ele fazia assim, olhava de cima e embaixo. Aí eu falei, não sei, vou pensar. E aí ele falou, toma aqui. Aí me deu um cartão dele. E ele, na época, ele trabalhava na Bandeirantes. E aí eles estavam fazendo um programa que ia se chamar TV Criança. E aí eu fui lá. Fui eu e Ah, é minha mãe. verdade. Eu acho que teve antes da Manchete, é mesmo. Aí eu fui lá na coisa para conversar e o assistente dele chegou e falou assim, você pode entrar, mas não entra com a sua mãe. Aí eu falei, oi? Por que minha mãe não pode entrar? E ele falou, não pode, você tem que entrar, mas sem ela. Aí eu falei, então não quero não. Aí saí dali sem saber o que o Sherman queria, porque era o assistente que me chamou. Aí daí depois eu encontrei o Sherman depois de um ano, ele entrando na Manchete. Aí ele me viu e falou, por que você nunca foi lá? Eu falei, quem disse que eu não fui? Ele falou, você foi? Eu falei, eu fui, mas o seu assistente falou isso, isso, isso. Aí ele falou, jura? Então agora vem aqui, vem, fala comigo, você não quer entrar? Já que você começou na Manchete com fotografia, começa na Manchete então na televisão. Aí eu falei, pode ser, não sei, vamos fazer um contratinho de um mês para ver se eu fico bem? Ele falou, tá bom. Aí eu fiz o contrato de um mês, depois eu fiz o contrato de mais 2 meses, depois eu fiz o contrato de mais 3 meses. Aí quando eu já estava 6 meses lá trabalhando, quem sentava lá fora do meu estúdio, sentadinho no sofá, todo vestido de branco? Mário Lúcio Vaz, Ah, sentadinho ali. E aí ele ficou mais ou menos um ano me acompanhando, dizendo que queria me levar para a Globo e tal. E aí quando eu o que fui... temos que abrir um parênteses. Quem não conheceu, ele era diretor da área de entretenimento da Globo, assim, tem gerações e gerações de estrela que ele qual se admira, assim, vamos falar assim, numa boa, assim,
pedras que ele transformou em diamantes, né? Ele tinha um Nossa, olho. ele é a pessoa que eu até pouco tempo, né? Que ele se foi, tem pouco tempo. Para mim, ele era meu anjo da guarda mesmo, que sempre torcia para mim. Tem poucas pessoas que torceram para mim, querendo me ver bem e tal. Mário Lúcio Vaz foi um desses. E você vai lembrar que no escritório dele, geralmente o que a gente bota nos escritórios, até que eu tenho prêmio ali, foto sua ali, ele só tinha foto dos atores e das atrizes que ele gostava. Era uma família praticamente, um troço muito bacana. Aí você foi para a Globo. Aí ele me chamou e eu fui falar primeiro com o Daniel Filho. Aí, quando eu tive a primeira conversa com o Daniel Filho, ele me disse que ele queria que eu fosse para a Globo, mas esquecesse que eu era a Xuxa e fosse com Maria da Graça para ser atriz. Aí eu já não gostei da ideia, não, mas a Graça não é meu nome é Xuxa, não quero ser atriz, não. Fui embora. Aí o Mário Lúcio de novo ficou lá, não, errei, não, você tem que falar com o Boni, tem que falar com o Boni. Aí eu, de novo, fui. E aí, eu fui porque eu tinha ido para conversar com o Adolfo Bloch sobre algumas mudanças que eu queria no programa. E o seu Adolfo disse que não tinha dinheiro para mudar cenário, não tinha dinheiro para comprar Chorando, poltrona. chorando, Ele, chorando. ele botava os bolsos para fora, ele fechava um olho, assim, botava o bolso para fora. E aí, o seu Adolfo, ai, que coisa mais deliciosa, aquele velhinho, meu Deus do céu, como eu gostava dele. E aí ele me falou que ele não tinha mais, mas que era para eu ir embora, para eu seguir se eu quisesse crescer em outro lugar. E eu falei, não, seu Adolfo, eu não quero ir para a Globo, eu quero ficar aqui, eu sabe como eu amo o senhor, blá, 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 blá. Vai, minha filha, vai, se eles te oferecerem para um dinheiro melhor e Bacana. tudo isso que você está me pedindo, você vai. Eu falei, não, não. Enfim, fui para Fui. conversar com o Boni. Primeira coisa que o Boni fez quando me viu com aquele jeito dele, falou, você está parecendo um sorvete de morango. Falei, "Ih, já começou errado, eu já queria ir embora assim que ele falou aquilo. Aí Não, ele deve ter dito, porra! Deve estar parecendo. Ele abria todas as frases dele com porra! Deve estar parecendo um sorvete de morango. Aí o Mário Lúcio, não, pô, Boni, não faz isso, já foi difícil eu conseguir trazer ela para cá, não sei o que, tarará. Aí eu sentei e vim uma listinha de coisas, assim, ó, eu quero um cenário novo, uma vez por ano, um cenário mudar, ter pompons para as crianças, ter brinquedo para as crianças, ter roupa para mim, não sei o quê. E ele falou assim, ok, mas o que você quer para você? Eu falei, isso aí é o que eu quero. Aí ele falou, então, é tudo, ok. Eu falei, não, mas eu quero também que o programa tenha meu nome, porque eu me lembrei que o Daniel Filho tinha dito que eu não era para eu esquecer que eu era Xuxa. E ele Maria falou, da não. Graça. Aí ele falou, não, o nome Xuxa não dava, não, para colocar no programa, porque só o Chacrinha tinha a buzina do Chacrinha, mas porque ele era uma lenda e tal, bababá. Isso Eu é falei, não. uma regra que eu cheguei a fazer na área de comunicação alguns nomes de programa. Era uma regra da empresa que nunca poderia levar, pode ser Domingão do Faustão, Caldeirão do Hulk, mas não pode ser só o nome da pessoa, porque senão ela se torna proprietária do programa. Amanhã, se for para substituir, não poderia. Mas você quebrou essa regra. Então, aí eu falei, então tá, então não quero. Aí fui para casa. Aí fui para casa, quando eu entrei em casa, o telefone tocou, a mãe atendeu e falou, filha, é o Boni. Aí eu peguei e falei, oi. Tinha acabado de entrar, tinha acabado de sair dele, entrei, aí ele falou assim, show da Xuxa, Xuxa Show com X, o que você quer? Aí eu, oi? Que ele fala muito rápido, a gente não sabe direito, né? Ele, show da Xuxa, Xuxa Show, o que você quer? Eu falei, show da Xuxa. Ele, bem-vindo à Globo. Aí eu, e desligou, assim, Erlange, Globo. Aí fechei, falei, caracoles, aí voltei lá para a manchete. Seu Adolfo, já cheguei chorando. Olha aquele, o Boni me deu ok em tudo e ainda disse que eu vou ter o nome de show da Xuxa, o Xuxa Show. Pelo amor de Deus, me deixa eu ficar aqui. Aí o seu Adolfo chorou comigo, cara. Não, vai. Cara, parecia coisa de filme mesmo, ele chorando e na escada. Me levou até a escada, eu fui. Cara, me debulhei de chorar, saí da manchete triste da vida. Aí a Globo me disse que eu tinha que ficar 6 meses sem fazer nada para tirar a cara da manchete. Em 6 meses eu fiquei doente, Erlândia, fui parar no hospital, tomei soro na veia, 6 meses sem trabalhar, para mim era assim, uau, como assim? Aí daí depois de 6 meses eu entrei para lá com o show da Xuxa, com X, com tudo. E aí a história você já conhece de perto. Eu não sei como é que entra a Marlene.
A Marlene, ela era da Manchete, ela era assistente do Maurício Sherman. E quando eu comecei a trabalhar fazendo o programa eu fiz por 3 meses, 6 meses, e eu resolvi não fazer mais o programa, porque o programa não tinha um cenário legal e tal. Aí o Maurício Sherman falou, peraí que eu vou botar uma pessoa que vai te ajudar nisso. E aí ele me apresentou a Marlene, que ficou um tempo virando o Clube da Criança, tinha música de entrada e de saída, começou a ter cenário e tudo, porque ela começou a botar com cara de programa. Porque até então eu não tinha um programa armado, legal, tal. Era quase um piloto que eu fazia. E aí, quando eu fui para a Globo, eu quis levar ela. Só que ela foi como produtora também, ela não queria entrar como diretora. Aí eu tive o Paulinho, o Paulo Neto como meu diretor. Aí depois eu tive o Zé Mário, né? E aí daí a Marlene começou a ficar como diretora por um tempo também. E aí ela já de diretora, depois virou empresária, manager minha, tudo junto ali. É a minha segunda pergunta jornalística psíquica. Eu te peguei numa fase que eu achava que a Marlene esqueceu da pessoa Xuxa e passou a trabalhar no produto, muito mais preocupada no resultado do que se você estava feliz, a sua vida. Dava uma impressão de que ela se transformou num fantoche, quer dizer, tentou transformar, mas não conseguiu. Foi aí que deu esse fim desse casamento? Não, engano seu, eu era um fantoche. Você usou a palavra certa, mas isso porque eu quis, porque eu deixei. Não foi de uma hora para outra. Ela começou com uma pessoa cuidando da minha vida, eu fui deixando cada vez mais a minha vida na mão dela, minha vida particular, minha vida profissional, minha vida tudo, porque as coisas se juntavam, né? Tinha que ter uma agenda para cuidar, então estava tudo ali na mão dela. Chegou um momento que como todo mundo já sabe, eu decidi não trabalhar com ela porque o meu interesse era infantil, programa infantil, e ela já não acreditava mais nisso, e eu queria trabalhar mais para criança. E aí eu vi algumas coisas dela que eu não gostei, a gente deixou de trabalhar junto e eu fui para o mundo da imaginação, fui para as coisas que eu queria, o XSPB, agarrei o XSPB, e, enfim, só as coisas que eu realmente sempre acreditei e queria fazer. Vamos falar do coração agora. Pelé. Quem foi o Pelé na sua vida e que significou o Pelé na sua vida? Foi uma pessoa que eu conheci com 17 anos, né? Sei. E tive um relacionamento de 6 anos com ele. Então, todo mundo que estava em volta de mim, as pessoas diziam assim, nossa, como ela era apaixonada, como a Xuxa foi apaixonada pelo Pelé, como a Xuxa era de 4 pelo Pelé, como foi uma pessoa... Então, foi uma pessoa importante para mim, porque realmente foi talvez meu primeiro amor, vamos dizer assim. Mas... Vocês se conheceram onde? Numa capa da Manchete, que o título era assim, Minha Liberdade Vale Ouro. E aí ele pegou 4 modelos, eu, Luísa, a Márcia Brito, que era ruiva, a Luísa Morena, eu loira, e era para ter uma negra, Veluma, que em cima da hora ela não quis tirar foto com ele, porque não sei qual é o motivo, ela deu um motivo lá dela, que na época eu não me lembro, e aí botaram a Miss Brasil, na época, que era uma Miss Brasília, que veio de Brasília para ficar na foto. E todas elas tinham que estar vestidas de dourado. E, obviamente, ele tirou vários... E foi ele que deu esse título, foi ele que deu essa ideia, como ele sempre fez isso na vida dele, sempre deu o rumo de que tinha que fazer as coisas. E a foto, na foto que foi para a capa, eu saí virado um pouco para ele e ele com a mão em cima da minha perna. Aí todo mundo queria saber quem era a modelo das 4, que ele ficou mais viradinho, mas foi aquela foto que foi escolhida, entendeu? E aí, depois dali, ele convidou todo mundo para sair para jantar. Eu falei que eu não podia, que eu morava em Bento Ribeiro, que era longe pra caramba, que eu era menor, que só podia ir com meu irmão. Aí cheguei em casa, ele ligou lá para casa. Meu pai atendeu, desligou o telefone, dizendo, alguém dizendo que era o Pelé. Enfim, depois eu saí com ele, e aí meu irmão teve que acompanhar, porque eu era menor, esquimbau a 4. Daí a Márcia Brito me levou para casa.
Era bastante complicado, porque eu morava longe, sendo menor, mas depois, com o tempo, ele começou a dizer assim, ó, estão dizendo, porque ele sempre falou na terceira pessoa, estão dizendo que o Pelé está te namorando, e o Pelé precisa sair, sei lá, fazendo não sei o quê. Você gostaria de acompanhar o Pelé? Aí eu falei, tá bom, fui. Comecei a ir, comecei a ficar perto dele, ele começou a mandar flores, coisas para minha mãe, para minha família, sabe? Ele era uma pessoa muito galanteadora, muito não sei o que, assim. E na época eu tinha um namoradinho, eu já não estava muito legal com meu namorado, a gente já estava brigando, e meu Você era namorado... namoradeira? Você era namoradeira? Eu dei meu primeiro beijo com 11 anos de idade, porque antes disso eu pensava que se beijasse ficava grávida. Então, foi de 11 para 12 anos que foi meu primeiro namoradinho, e depois de lá eu sempre tive namorado, e sempre namorados mais velhos. Esse namoradinho que eu tive era um neguinho chamado Dunga, que foi meu primeiro beijo. É porque as pessoas falam, a Xuxa namorou o Pelé, mas ela não gostava. Eu sempre gostei É de... porque ele era famoso e tal. E eu sempre gostei... Aliás, Não, eu vou ter que. Vamos voltar, mas tem que abrir, né? E a gente até não falou, porque a gente já falou na questão do assédio sexual, do abuso, a gente está reconhecendo, está vendo o empoderamento feminino, mas como é que você vê a questão do preconceito racial no Brasil? Porque eu vejo o seguinte: acontece um caso nos Estados Unidos, o país para, aí uma vez por semana estão matando uma criança preta na favela, isso está meio. Irlande, Eu isso é um acho. assunto que primeiro as pessoas têm que assumir que são. Eu acho que, no caso, por exemplo, eu estava falando, eu disse que eu dei meu primeiro beijo num neguinho, que eu chamava ele carinhosamente de neguinho, né? Que era o Dunga. Que eram dois irmãos, era o Gringo e o Dunga, que eram melhores amigos do meu irmão, e eu acabei namorando o Dunga. Eu nunca vi, eu nunca olhei as pessoas tipo assim, Pela esse é cor. meu biotipo. Eu já beijei louro, só no japonês, por falta de oportunidade também. Senão, para mim, tanto faz. Era homem, eu gostava, me fazia rir, me fazia feliz, me apaixonei, eu ficava. Eu acho que parte daí, a pessoa tem que olhar para outra. Se você já diz assim, olha aquela branca azeda, olha aquela loura, olha aquele negro, olha aquela. Você não já está olhando um ser humano diferente, olha aquela gordinha. Para mim, isso também é gordofobia. Olha aquele gordo lá, que não sei o quê. Tarará. A pessoa ela olha muito a estética. E se você não assume isso, tá errado. Tá totalmente errado. Então, enquanto as pessoas dividirem essas tribos, olharem diferentemente, eu acho que o racismo sempre vai existir. É óbvio que isso daí já está entranhado por causa da história do que a gente já viveu, que antigamente os escravos eram vendidos, eram maltratados, eram mortos, e a gente nunca vai poder tentar, eu nunca vou poder me imaginar ou imaginar na pele de uma pessoa que tenha vivido isso, que já está no DNA dela e que vive isso quando sai na rua e é discriminado, ou que não recebe um salário legal, ou que não consegue um emprego legal por causa disso. Eu nunca vou poder, porque eu sou completamente o contrário. As pessoas me chamaram porque eu era loura de olho azul. Então, quer dizer, para mim é muito mais fácil, as portas se abriram. E hoje em dia as pessoas falam, não tem, Brasil não é. O Brasil é assim. As pessoas falam, a Xuxa só tinha Paquita loura, porque todo mundo só queria ver loura, porque todo mundo queria ver aquilo. Ai de mim se eu botasse diferente. As Paquitas, as Barbie era loura de olho azul, as Paquitas eram o que as pessoas queriam ver, eram o que as pessoas queriam consumir. E não adianta dizer, brasileiro é racista? É. E enquanto a gente não assumir isso, a gente não vai poder conversar sobre isso como uma possível mudança ou melhora nas ações, no que vier a acontecer. O emprego, eles vão ser sempre mal pagos? Vão ter menos emprego que os outros? Vão. Na escola também, a discriminação vai existir, você vai ouvir zilhões de histórias, e as pessoas... Eu já ouvi alguns negros dizendo assim, eu não passei por isso não, eu não passo. É raro isso acontecer, mas a gente, de repente, vai até ouvir isso acontecer, mas é muito raro. A história que acontece existe sim discriminação, as pessoas olham diferente, as pessoas são maldosas. Hoje em dia, com a câmera, a gente consegue ver muito mais, a gente consegue ver o que a gente não via. As pessoas sendo mortas, sendo, sabe, joelho em cima, ou o cara lá do supermercado sendo apanhando. Senão a gente não ia saber, como isso deve ter acontecido e acontece diariamente,
Mas hoje em dia, com o telefone, a gente fica sabendo mais e bate mais esse papo. Mas eu já ouvi muita gente que ainda é gay, é negro, é pobre, pô, sofre pra caracoles e vai sofrer muito, 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 porque nós somos... O ser humano é um bicho esquisito. Mas vamos voltar a falar sobre Brasil. Brasil, por ter essa mistura de raças, de cor, de tudo, é um país, sim, que é muito preconceituoso e que tem discriminação à flor da pele. Isso é claro, é óbvio. É óbvio. Quando a gente O Pelé mesmo falava isso, o Pelé mesmo falava muito isso, que as pessoas tratavam muito bem ele porque ele era o Pelé. Então, como podem tratar muito mal alguém pela cor da pele, por ganhar menos, e é isso, é o que a gente sempre viveu. No Esquenta, eu falei que você, antes de ser politicamente correto, nos seus programas você sempre levava crianças com deficiência física, com deficiência mental. E nesse momento, não sei se você já reparou, que você está agindo contra uma nova intolerância, que é relativamente nova, que se chama ageísmo. Você já ouviu falar nisso, né? Você bota as suas fotos sem estar maquiada e as pessoas ficam, que absurdo! Como é que... Envelhecer para você, como é que tá? Já ia ser difícil se ninguém falasse, porque a gente perde o colágeno e para mim... Mas por que as pessoas ficam enchendo o saco em cima disso? Porque eu sempre me expus, eu sempre tive uma carreira onde eu lidei com a minha imagem, onde eu sempre tive ali botando minha cara e meu corpo para todo mundo ver, e as pessoas não estão admitindo me ver envelhecer. As pessoas não aceitam isso porque elas também estão velhas junto comigo, ou porque elas também não gostariam de passar pelo que eu estou passando, ou também elas não querem ouvir o que elas estão falando para mim. Então, é uma maneira delas primeiro serem ruins, entendeu? Com alguém antes que alguém seja ruim com elas. E é difícil pra caramba esse negócio. Sem as pessoas falarem, para mim já é ruim olhar para o espelho e falar, caracoles, olha a minha pelezinha aqui que não está mais do jeito que está. O colágeno se suicidou, realmente as rugas existem, o cabelo muda, o dente muda, tudo muda, tudo muda. Só que é natural, é normal. Eu acho que é o tipo do preconceito que eu acho uma expressão mais babaca. Por exemplo, o cara é gordofóbico, mas pode não ficar gordo. O cara tem preconceito racial, não vai ficar preto. Não vai. O cara pode ser homofóbico e pode até decidir não assumir, não sair do armário. Mas a opção com relação a envelhecer não é muito melhor, não. Todo mundo vai passar por isso, né? Todo mundo. Ou morre. Vamos voltar lá para o Pelé, que é esse outro eterno. Como é que desarranjou? Como é que eu posso mulherengo, dizer? Como é que eu posso dizer com poucas palavras? Ele tem fama de mulherengo, por aí? O que eu posso dizer com poucas palavras? Eu comecei a descobrir que ele não era o que eu achava que ele era, que para mim ele era o máximo. Então, quando eu comecei a ver que não era, tudo isso que as pessoas já sabem, ele me traía, ele já assumiu isso, ele já falava isso, só que ele dizia que a nossa amizade era colorida, eu não sei que foi ele que inventou e eu acabava repetindo, porque tudo que ele falava eu fazia igual, repetia, falava, enfim. Essa amizade colorida, acredito eu que ele queria dizer que era um relacionamento aberto, mas era aberto só para ele, né? Para mim, não. Então, quer dizer, era uma situação esquisita. Quando eu comecei a ver que não era bem isso que eu queria para mim, né? Na realidade, quando eu fiz 23 anos, eu falei assim, minha vida estava mudando para caramba. Eu perguntei para ele, estão me chamando para ir para a Globo, o que você acha? Ele falou, acho que você não deveria ir. Porque ser a primeira é muito difícil. É melhor você ficar na manchete sendo a segunda, porque ser a primeira é bem difícil. Aí eu comecei a sacar que não era uma pessoa que iria estar torcendo por mim, querendo me ver tal. Eu falei, não dá. Por vários outros motivos, e essa coisa de eu querer ter alguém que some, que me bote para cima, não que me bote para baixo. E aí foi. E aí como é que surgiu?
que eu acho que eu vou ter que falar lá na frente, mas assim, o casal, quero casal real, você e Senna. Como é que vocês se encontraram? Como é que foi essa história? E eu Ele, sempre ele, ouvi falar que só conta uma história. É verdade que um dia ele pegou um helicóptero, sobrevoou sua casa e despejou toneladas de pétalas de rosas, é isso? na piscina, Maria ficou bem chateada com isso. Para limpar a piscina foi difícil depois. É, então, depois de um ano e meio, quase 2 anos, sem eu estar namorando o Pelé, eu estava no Teatro Fênix, maravilhoso Teatro Fênix nosso lá, e aí eu vi uma manchete, onde ele era a capa da manchete, ele estava com uma vaca, ele de chapéu, uma vaca, um boi, sei lá o quê, e eu falei, olha, gosta de bicho, é conhecido, não vai querer meu nome, nem minha grana, mas tem namorada, tinha namorada lá dentro, aí eu falei, que pena. Eu falei, mas é uma pessoa que queria conhecer. Aí demorou uma semana, Erlange. Tá? Outra semana eu estava fazendo programa lá, o telefone tocou, aí a Marlene atendeu e falou, você não queria falar com ele? Tá ele aqui no telefone. Quando eu fui falar, ele falou, demorei para conseguir, liguei para fulano, ciclano, que ele ligou para algumas pessoas na Globo para até conseguir o telefone lá do camarim, o dia que eu estou gravando, e que ele queria me conhecer. Então, ele que foi atrás para me conhecer, aí depois eu fui fazer um show em BH, ele mandou o avião dele para me buscar, e aí quando eu voltei mais cedo, para ele poder me ver, aí eu conheci ele no outro dia, nisso a gente ficou uns 15 dias, mais ou menos, só no papo, e eu já não estava mais aguentando, eu falava, caraca, eu louca de vontade de beijar, de ficar, né, porque eu sou ariana, ele também é ariano, ele é do dia 21 de março, eu sou 27, e aí eu querendo rápido, a situação minha, tudo é muito para ontem, mas aí foi na hora certa, depois a gente começou a namorar e aí descobri que a gente era muito parecido, ele queria alguém para acompanhar ele, eu queria também alguém para me acompanhar, não era a pessoa no momento certo da minha vida, depois todo mundo já sabe, a gente se separou, ele se apaixonou por outra pessoa, e aí eu inventei de querer ir atrás dele, mas aí ele morreu. Mas aconteceu uma coisa que eu acompanhei na época como jornalista, que é muito triste e interessante, que na hora do enterro dele, quem que a família quis que estivesse do lado dele? Você, né? Não era, vamos dizer, a titular da época, né? Acho que a família reconheceu. Como é que foi essa história? Então, Erlange, isso daí eu acho que é uma história da família, né? Eles têm os motivos deles, e eu acho que isso daí é uma coisa que eles deveriam falar. Eu não me sinto muito à vontade de falar uma coisa dessa, principalmente porque em respeito ao Beco, né, ao Ayrton, que realmente foi apaixonado pela Adriane Galisteu, que era a namorada dele no momento, mas que se aconteceram coisas, que se a família tomou uma decisão, acho que eles é que tem que ter a vontade de falar e tudo mais. E eu Não, respeito muito isso. eu não estou querendo. Mal conheço a Adriana Galisteu, mas eu não estava como um demérito. Mas ali, para mim, foi um carimbo da família, dizer assim: é essa a mulher que a gente queria que estivesse com o Senna. Eu fiz essa leitura. Não num demérito, mas assim, tipo, esse reconhecimento que vocês eram um par ideal, vamos dizer assim. Aí eu vou te falar, você sabe que eu dirigi o jornalismo da Globo por 5 anos. É considerado, se alguém tiver crítica, fácil, mas num período assim que o jornalismo foi muito bem. Sabe qual foi o maior esculacho do maior período que eu recebi na minha vida? Por ter dado, acho que quase 5 minutos para o nascimento da Sasha. 5 não, Que foram dizia, 10. Então, uma enormidade. Assim, o mundo acabando, fome, e não sei o quê, 10 minutos. Eu falei, gente, olha só, é como se a Lady Di tivesse tido, assim... Aliás, depois... Não, falando sério, o casamento da Lady Di, depois eu fui ver depois, teve um tempo enorme. Mas acho que foi o grande acontecimento daquele dia. Eu não me arrependo de ter feito isso, não. Muita gente se arrepende Não, não de... me arrependo, não. É patrulha. É patrulha. Assim, eu Não, acho um e fato. o pior, Erlange, que você sabe, não fui eu que dei as Eu falei imagens, né? 5, foram 10? Foram Foram 10? 10, o dobro. Acho que eu daria 8 hoje.
Mas você vê que muita gente fala, foi a Xuxa que expôs. Você sabe de onde é que vieram as imagens. A Marlene que mandou as imagens, foi ela que gravou, foi ela que... E não me perguntaram se eu queria. Eu achei assim um carinho muito grande comigo, né? Eu que sou cria da casa, eu que era uma grande estrela da casa, ter esse espaço todo pelo carinho, tudo. Mas não foi... Não, ela não chegou para mim e disse, Eu eu sei, posso? Eu eu posso sei. botar? Então, eu achei assim que foi um pouquinho assim, porque não era a minha imagem, era a imagem da minha filha. Eu não sei se eu hoje, do jeito que eu sou, que eu respeito muito a vontade da Sasha. A Sasha até com 1 ano eu nem sabia falar, eu falava aqui no teu quarto só entra quem você quer. E eu me lembro que as pessoas iam entrar, ela falava Shai, com o dedinho, que ela não queria que entrasse. Então, eu sempre respeitei o espaço dela, a vontade dela. Você sabe que eu sou assim com tudo que é criança. Imagina que todas as crianças eu sento, eu me abaixo, fico na mesma altura, eu falo, e aí, o que você quer? Não, imagina se eu não ia ser com a minha filha, né? Então, quer dizer, da mesma maneira que é visto como uma coisa ruim para você e que também você achou que foi legal o que você fez, eu também achei bom para mim um carinho, mas também foi ruim pelo fato de não foi a minha imagem, foi a imagem dela, né? E Isso eu tinha que essa eu não sei. noção. Mas, É, mas assim, já tô levando até esculacho aqui, mas eu tinha uma preocupação também no Jornal Nacional, era da época, é o seguinte, vamos sempre terminar o Jornal Nacional com alguma coisa para cima, né? é A verdade, gente tinha você essa fazia isso. preocupação. A gente acabava sempre, porque senão a pessoa desliga o Jornal Nacional e vai virar um vidro de ansiolítico se não fizer coisa pior. Então foi com esse espírito e muda a vida do país, aumentou a distribuição de renda, acabou com isso. Não, mas gente, bacana, bonito, legal. Eu talvez diminuísse 2 minutos agora, mas não me arrependo. A, a Sasha na sua vida é uma revolução, né? O que foi para você? É revolução, você sabe, você tem aí algumas taxas na sua vida, aí 6, né? Então você sabe muito bem o que que é. Quando nasce, você vira uma chave, você quer ser melhor pessoa, você não quer errar, você não quer decepcionar, você quer dar o melhor, você quer viver para essa pessoa. Nossa, eu queria trabalhar para ela, eu queria que ela tivesse orgulho de mim, eu queria tudo, 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 tudo para ela. Eu queria ela. Quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu pensava tudo na minha mãe. Depois, quando eu virei mãe, eu pensava tudo na minha filha. E continua sendo assim. Hoje eu tenho... Elaine, eu não sei se você vive isso daí agora, assim, com seus filhos, mas eu tenho um orgulho que chega a sair pelos poros quando eu ouço as pessoas falando assim, nossa, ela é linda, mas ela tem um coração maravilhoso. Eu falo, parece que eu vou explodir. Nossa, o que ela está fazendo na África é lindo o trabalho dela. Nossa, eu vi ela desenhando, eu vi ela fazendo as roupas. Olha, ela tem a gente quer contratar ela para fazer uma linha, a gente quer contratar ela para fazer joias, a gente quer contratá-la para fazer fotos. Cara, parece que é 10 vezes mais, é um negócio que aumenta, sabe? O coração da gente bate diferente, a minha respiração fica diferente. Porque eu como mãe, eu posso te dizer, ainda mais mãe da Sasha, porque ela não me decepciona nem como ser humano, nem como pessoa, nem como filha, nem nada. Então eu fico assim, cara, e ela fala toda hora, mãe, você bota muita responsabilidade nas minhas costas, fala muito. Mas, cara, ela é. O que eu posso fazer? Ela é. Quando eu Não, vejo, ela está sendo isso. O trabalho que ela faz com as crianças, ela disse para mim, ó, acabando a pandemia, 3 meses na África, mãe, eu vou ficar lá porque eu quero cuidar lá das crianças. Cara, não fui eu que pedi isso, não fui eu que falei isso, é o coração dela que está falando. E como é que eu fico aqui? Me encho de orgulho, bicho. Morro de medo. Porque eu sei onde ela dorme, eu sei como é que ela dorme, eu sei que nem sempre ela vai dormir bem, ou comer bem, ou tomar banho legal. Ela já me fotografou uma vez que ela tomava banho de baldinho, onde ela dormia. E por mais que as pessoas queiram dar o melhor para ela, não tem. Nos lugares que às vezes ela vai, que ela quer ir para Madagascar, que é para não sei para onde, para não sei. Cara, não vai ter o que eu gostaria que ela tivesse. Eu quero dar o melhor para minha filha. E o melhor para ela é fazer o que ela está fazendo agora. E isso me enche de orgulho, bicho. Me enche, me enche, me enche. e você sabe melhor, porque muitas vezes, filha da Xuxa, ser filho de gente famosa, de ser celebridade, às vezes é uma carga pesadíssima. Ela está trilhando o caminho dela com as Dela. próprias pernas. Isso é muito bacana. Saída.
eu ia comentar, tudo televisão é marketing, pesquisa e tal, não sei o quê. Você quer interromper? Não, 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 só me passaram uma coisa aqui. Pede para esperar um pouco. Oi, por Pode, favor. é tudo informal. Nem fiz barba. Você é grávida, aí começa a fazer pesquisa na Globo. Sabe? Tudo é na base de pesquisa. Na Globo, todo mundo faz. Ferrou a Xuxa. Ferrou a Xuxa pelo seguinte: todas as crianças, todas as baixinhas achavam que a Xuxa era uma espécie de mãe delas. Agora que ela vai ter a filha dela, acabou o Reinaldo. Não aconteceu nada disso, né? Não, pelo contrário, a Sasha que Mas teve muitos ciúmes. você soube dessas pesquisas? Soube. Mas a Sasha que teve muitos ciúmes. A Sasha chegava e falava para as crianças. Quando eu levava lá no programa, a Sasha olhava para as crianças e falava: cadê sua mãe? Que essa é minha. Cadê sua mamãe? A Sasha perguntava: cadê sua mamãe? Essa é minha. E ela, a Sasha também dizia para mim: vai? Onde é que você vai? Eu falava: vou gravar. Ela falava: isso, vai. Vai brincar com o filho dos outros e deixa sua única filha em casa. Eu falava, Que chantagem! então, eu passei ao contrário. Eu que achei que eu ia ter um pouco de, né, desmame daquele lado, né? Eu tive a Sasha me dando essas alfinetadas. Mas eu acho que tudo valeu, porque eu comecei a olhar para as mães diferente. Eu comecei a entender muito as mães. Aquela pagação de mico que as mães faziam, de olha, fala com meu filho, tira foto com meu filho, olha meu filho aqui. Eu falava, caracoles, calma, calma. Depois, quando eu fui mãe, eu falei, eu também faria isso, e faria 3 vezes mais, 4 vezes mais, para que a minha filha ficasse do lado de quem ela gosta, de um artista ou de um lugar, ou tudo. Eu faria qualquer coisa, a gente faz qualquer coisa para ver o filho bem, entendeu? Eu estou falando quem é mãe e quem é pai de verdade. Existem as parideiras, aquelas mães que foram mãe por acaso, essas aí eu não estou falando. Eu estou falando aquela que sabe, que pensa, que sonha no filho, que idealiza o filho, que faz o que quiser. Quero ser mãe. Ou é inseminação, ou é adoção, ou é, sei lá, que for, sabe, para ser mãe. Essa é a mãe que eu estou te falando, que é, no meu caso, por exemplo, eu queria muito ser mãe. Eu já não aguentava mais ouvir um monte de criança dizer que me amava e pegava a mãozinha da mãe, tchau, porque o amor da minha vida é minha mãe, não é você, entendeu? Te amo, mas esse é o amor da minha vida, tchau. E eu ouvia a palavra mãe, eu vi. Beijinho, 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 tchau, tchau. E tchau, tchau. E ia embora, cara. Eu não queria nem saber. Podiam dizer que me amavam, mas era mãe e acabou, bicho. Era a mãe que eles queriam. Xuxa, estou te alugando muito. Saída da Globo, como é que foi esse impacto para você? E já emendo uma outra. É verdade que nas conversas te ofereceram, inside information, para você continuar no elenco como atriz? Como assim? Quando foram renegociar, olha só, acaba o programa, mas a gente gostaria que você continuasse na Globo, mas trabalhando como atriz, sendo escalada em novela e tal. Chegou a surgir essa oferta? O Schroeder chegou a conversar comigo uma coisa parecida disso, mas não era deixar de fazer isso para fazer aquilo, sim fazer isso também. Então... Agora eu pergunto, você é uma baita de uma atriz, tá na história do cinema, você vai bem em drama, você vai bem em humor, por que você não quis seguir? Eu sou tanto atriz como eu sou cantora, amor. Eu só vendo disco, mas eu não canto. Eu também atuo como se fosse uma necessidade, não é a Não minha te dá praia prazer. mesmo. Não, e não é minha praia, não é uma coisa que eu sei fazer e que me faz, eu faço amarradona e quero fazer mais. Não é. Eu vou ter que aprender muito, porque eu quero fazer um seriado agora, eu quero fazer isso, que tem um seriado maravilhoso surgindo aí, a possibilidade, eu quero realmente tentar dar o meu melhor e aprender com isso daí. Então, agora, a saída da Globo foi uma coisa que eu acho assim, eu não estava muito feliz. E aí, eu acho que a casa também não estava muito feliz com o que estava acontecendo. E a casa estava passando por mudanças. E eu acho que me tirar ou deixar que eu não ficasse mais na casa era um grande aviso para todo mundo. Tipo assim, ó, se ela saiu, qualquer um pode sair, tá? Entendi. Faz sentido. Eu acho que foi por esse lado. Só que quando eu saí, eu me senti bastante órfã, porque eu não tinha mais... Eu fui muito mimada na Globo, fui muito, muito mimada. Então, esse mimo começou a diminuir, começaram a tirar as coisas, e quando eu saí, tipo assim, eu saí e tu não tem mais nada disso daqui, esquece a história que tu viveu aqui.
Isso para mim foi um pouco chocante. Eu entrar na Record e receber o carinho de todo mundo que estava lá, receber o carinho das pessoas, a ponto de toda hora, Erlândia, as pessoas chegavam para mim, os diretores, os presidentes, os caras lá da alta cúpula chegavam para mim e falavam: você está feliz? Se você não estiver feliz, a gente não quer você aqui, a gente só quer você feliz. Ou você está feliz? Você está feliz fazendo isso? Você está feliz? Está feliz? Então, quer dizer, eu saí, porque agora em dezembro eu saí da Record, e eu fui lá me despedir do Marcelo Silva, que seria o meu Boni, né? O Marcelo Silva. Eu fui lá e falei para ele: gratidão pelo que eu vivi aqui, pela possibilidade de eu ter aprendido, de ter vivido tudo aqui. E saí com uma porta que não se trancou, que eu achei que a porta da Globo tinha se trancado para mim, sabe? E hoje eu vejo as pessoas na Globo falando com muito carinho de mim, mas na realidade não é só de mim, a minha história, porque negar que eu sou quem eu Claro, sou é claro. negar o que eles A fizeram, porque história, a minha a história foi história. feita lá, entendeu? Então, hoje eu tenho a possibilidade de fazer um documentário onde a Globoplay vai estar presente. Então, é óbvio que para estar a minha história, a Globo tem que estar presente. Meu documentário vai sair com o aval da Globo. Então, isso é uma maneira de dizer: ok, a gente realmente aceita que você é quem você é, porque nós acendemos a luz para você, botando a câmera em você, nós, sabe, tipo assim, não pode negar, eu sou cria, tá bom, eu nasci na Manchete, mas eu sou cria da Globo, né? Uhum. E eu conquistei, eu tive a possibilidade de ficar 5 anos na Record, tive a possibilidade de ficar 2 anos e meio na Argentina, 2 anos na Espanha, fazer 2 anos nos Estados Unidos. Eu tive a possibilidade de viajar o mundo, porque eu sou cria daquilo ali, deles ali. Uhum. Então, essa criação, essa construção da pessoa, do artista que eu sou, eu me senti um pouco assim, tipo, ups, eles não querem dar o braço a torcer que eles me fizeram. E hoje eu estou vendo, não. A gente tanto vai dar o braço Bacana. a torcer, como a gente vai assinar embaixo que a tua história saiu daqui, entendeu? Então, Seria até, seria até burrice não reconhecer, até porque você, como artista, você ainda tem muito a dar, inclusive, para a Globo. Mas eu fiquei lendo as rápidas declarações que você deu e reprodução de imprensa, me pareceu as suas declarações de saída da Record mais sentidas do que as da sua saída da Globo. Assim, tipo, uma grande perda. Eu acho. Teve alguma coisa não, diferente? eu vou te dizer, Você entendeu minha pergunta? Era eu vou uma te coisa dizer muito por mais quê. sentida. Eu vou te dizer por quê. Porque na Globo eu tive assim um show da Xuxa, acabou. Tive não sei o que, acabou. Ah, Na foi. Record, na Record, eu ainda tenho uns programas que vão estar lá, que eu quero que continuem com as pessoas, que tem um programa chamado Dance em Brasil, que é fantástico. Tudo funciona. Cenários, a luz, a câmera, tudo. Eu tive a possibilidade de fazer um programa ao vivo quando tudo funciona. Teve um dia que uma luzinha de LED não funcionou lá. Era uma coisa assim que tudo funcionava, sabe? Tudo. Eu aprendi a falar com ponto, aprendi a ler o TP, a hora certa, passar o programa antes. Era um negócio que eu tive. Então, a dor que eu estou deixando é deixando o dancing, o defor que eu estava aprendendo a lidar. Então, eles me deram 2 programas para mim de uma grandiosidade enorme, mas que eu fico falando com o diretor e tal, eu fico mandando: olha, que tal esse para o próximo dancing? Olha, porque eu quero que o dance continue, seja com quem for, e que dê muito sucesso, mas eu vou ficar de longe dizendo: ai, o meu programa ali, ali o dancing. Olha, sabe, porque é lindo, é lindo. Então, quer dizer, eu já ali na Globo eu já não tinha mais o programa, eu já não tinha. Uhum. Aqui eu ainda, sabe, eu saí, mas o programa está lá. Não aconteceu por causa da pandemia, eu tive que parar o DEFOR na metade, lá tal, a gente não chegou a terminar o DEFOR, faltando umas 3 semanas para terminar. E o dancing ele ia acontecer de novo. Na pandemia eu já estava vendo de novo as pessoas e a pandemia aconteceu e não aconteceu. Então o dance está no forninho para sair com alguém, e aí saio eu. Aí eu, mas é o dancing. Ah. Então dá dorzinha assim, mas eu estou muito feliz por eles terem acreditado que eu poderia ficar à frente de um programa desses, nunca tendo feito programa ao vivo, não. Eu fiz
alguns esporadicamente, mas ter ficado à frente realmente de um programa de ao vivo, ao vivaço ali, sabe? Com tudo acontecendo no teu ouvido. Olha, fala isso agora que está acontecendo isso agora aqui fora, aqui no Brasil está acontecendo isso, ou no Twitter comentaram isso, fala isso. Cara, eu tinha que falar aquilo Eu não estava acostumada com isso, achava o máximo, porque eu estava muito acostumada com um programa pré-gravado, cortadinho, editado, bonitinho, ao vivo para mim. Outra adrenalina, né? Outra adrenalina. Nossa, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu ficava assim, eu chegava e falava, caraca, gente, muito bom, deu tudo certo. Quando terminava, eu dizia, tudo certo, eu não escorreguei, eu não caí, eu não bati de cara, eu não gaguejei, não fiz isso. Ai, que bom, sabe? Era tão... que tudo pode acontecer num programa ao vivo. Meneghel, só para lembrar, quando eu trabalhava na Globo, eu ficava morrendo de medo de pegar os meus iPhones, sei lá o que era na época, e pegar nome de gente conhecida. Então eu botava códigos. Nunca botava o nome da pessoa. Você era Meneghel, que achava que nunca eu ia ligar a Xuxa. Eu sei que você está com uma... Lembra que eu te falava até hoje? Oi, Meneghel, oi, Meneghel. E às vezes eu queria achar teu telefone e eu disse, Meneghel, Xuxa. Você não queria botar a Xuxa? Ou ia ligar para o nadador, ou ia ligar para você. Mais provável ligar para você. Eu sei que você está com uma série de planos. Acho até que, como no mundo do audiovisual, muitas vezes não se deve falar dos planos que estão encaminhando e tal. Mas que história é essa que você vai embora do Brasil? Então, isso é um plano para o futuro, não é para amanhã nem para logo, não. O que é futuro para você que eu estou preocupado? Eu tenho que trabalhar, fazer todos os projetos que eu tenho que fazer agora, que são muitos, ver o resultado desses projetos para ver para que caminho eu vou. Eu acredito que daqui a uns 2 anos, né, eu posso dizer para as pessoas assim, olha, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Sendo que, como eu quero sair dessa casa, eu quero, né, vou ter essa casa à venda, fico preocupada com a minha filha que quer morar fora. Eu fico pensando na possibilidade de morar fora, mas o meu trabalho ainda é aqui. Eu tenho muitas coisas para fazer aqui. E eu não sei o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer com o Brasil? Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Eu não sei o que vai acontecer com o mundo. Eu não sei se agora, a partir de julho, a gente vai poder se abraçar. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Pois então mas dizer que eu tenho planos de morar fora, eu tenho planos de morar fora, sim, mas não é... Itália, Toscana. É um lugar que eu estou vendo algumas casas lindas, maravilhosas, mas não é, as pessoas estão achando que isso vai acontecer amanhã, a Xuxa está indo embora. Não, gente, pelo amor de Deus, vai ter que me aguentar por um bom tempo ainda, porque eu tenho muitas coisas para fazer, muitos trabalhos ainda. Que bom. Xuxa, te aluguei aí, estouramos o horário. Vontade de live, verificar que você pode estourar. Tinha te pedido antes, para despedir, você ter um texto, uma mensagem sua. Eu quero que a última fala seja de você. Então, ainda mais nesse momento péssimo que o país está, todo mundo desacreditado. O que a rainha dos baixinhos tem para nos dizer? Então, irmãs, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que ficou mandando muitos recados aí. Eu acabei não lendo nada, mas eu fico vendo, abaixando o olho, vendo tantos os recadinhos que as pessoas estão mandando. E beijos e mais beijos, falando toda hora, te amo, todos os emojis. Eu quero primeiro agradecer a todo mundo. E depois eu queria dizer uma coisa para você. Fiquei muito feliz em poder te ver, te reencontrar. Por favor, não vá embora, que é muito bom. Eu aprendo muita coisa com você e quero aprender muita coisa com você. E outra coisa que eu queria falar para as pessoas, a gente está passando um momento de uma coisa muito feia, que é a nossa política aqui no Brasil, das pessoas, uma pessoa agredir a outra porque não tem os mesmos pensamentos. E eu queria demais dar conta que as pessoas, por favor, tentassem colocar um pouco a cabeça no lugar e ver-se que primeiro a gente tem que pensar que a gente não vive sozinho, a gente vive numa comunidade, a gente está passando uma pandemia no mundo, a gente está precisando se vacinar, sim. Não é a vacina de A, B ou C, é a vacina para salvar vidas. Então eu gostaria muito que as pessoas se vacinassem, parassem de pensar, nossa, mas será que eu vou ter uma dor de cabeça? Possivelmente você tem uma febre, uma dor de cabeça, que normalmente vacina dá, sempre deu. Eu vacinei minha filha demais da conta e sabia que ela tinha febre, no outro dia às vezes ela tinha dorzinha, às vezes ela ficava mole. A gente sabe que isso acontece com bebê, com criança, com adolescente. Pode ser que aconteça com a gente, sim. Mas ninguém vai virar jacaré, ninguém vai virar elefante. Agora,
eu queria demais que as pessoas parassem de colocar Deus para falar dos seus preconceitos, sua discriminação. Eu queria que parasse de botar política acima de tudo e colocasse a vida das pessoas, a saúde das pessoas, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, onde gays são mortos, onde negros são mortos, onde as pessoas estão morrendo porque não tem dinheiro, não tem hospital, não tem como, é uma pandemia. E as pessoas, pela ignorância, essa é a palavra, por ganância, as pessoas estão falando coisas horrorosas e botando essas bandeiras acima de Deus e do mundo e da vida. É inaceitável isso. Então, eu peço a todos vocês que, por favor, tentem colocar a cabeça no lugar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é se vacinar, se proteger. Depois dessa vacina, que todo mundo tiver vacinado, a gente tem que pensar no bem-estar das pessoas. Não idealizar ou colocar alguém num pedestal e dizer esse é o cara que a gente tem que acreditar. Não, a gente tem a possibilidade hoje de todo mundo se informar. Isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então, não sejam pessoas tapadas que ficam repetindo coisas que as outras estão falando. Ouçam, sabe? Ouçam e não repitam o que vocês não acreditam, o que alguém falou que era para repetir. Eu passei minha vida inteira repetindo coisas que as pessoas queriam e pago um preço muito alto e me arrependo muito disso. Estou passando para vocês a minha experiência, por ignorância minha, por sei lá o que meu. Eu fiz muito isso, eu estou pedindo para todos vocês, não façam. A gente está precisando que as pessoas se conscientizem, que a gente precisa de mais respeito, de mais amor, de mais informação, pelo amor de Deus, mais informação. Se informe, não repitam as coisas erradas, por favor, vacinem, se cuidem. As praias estão cheias, eu acho um absurdo o que a gente viveu agora com o Ano Novo, que vai viver um possível carnaval, com coisas na rua. Isso eu tô me deixando injuriada, chateada, envergonhada por ser brasileira, por ser humano, de ver o que as pessoas estão fazendo. Então, eu peço a todos vocês, se cuidem, pelo amor de Deus, para que isso passe com menos dor possível, porque são muitas pessoas sentindo dor, muitas pessoas sofrendo pela ignorância das outras. Isso não é justo. Xuxa, eu fiz todas as brincadeiras. Hoje é dia de festa, hilariê, mas eu só te entrevistei porque eu tinha certeza que você ia acabar com um discurso como esse, que nós estamos precisando ouvir. Te agradeço muito como jornalista, como cidadão e como fã. Oh, te adoro, te adoro. E espero que daqui a pouco a gente dê beijinho, mas logo de verdade, né? Beijos de verdade, abraços de verdade. Mais uma vez, olha, todo mundo mandando beijo aí, ó. Você sempre se preocupou. Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo para todos vocês. Uma pena. Agora tu vai deixar guardado a live, porque daí eu posso ler, né? Não, ela fica gravada, mas eu vou editar. Às vezes eu faço isso. Tua fala final, eu vou editar em separado, porque eu vou mandar para você, porque eu acho que é uma coisa que você não é uma pessoa pública sem voto, mas isso vindo de uma pessoa como você, eu acho sensacional. Não, mas hoje em dia a gente tem a obrigação de não ficar mais em cima do muro. Quem tem imagem pública tem que falar sim. E eu acho que as pessoas que gostam de pessoas que estão em cima do muro, deixem de gostar, porque elas não merecem, viu? Porque hoje em dia a gente tem a obrigação de fazer isso. É uma demonstração que a gente se preocupa com quem gosta da gente, entendeu? A gente tem que dar a nossa opinião. Seja uma opinião que as pessoas aceitem ou não, mas você tem que dar a sua opinião. Se você acha que você está dando opinião porque é uma coisa que vai acrescentar alguém, que faça. Como eu fiz com o caso do abuso, como eu faço com as coisas dos bichos, com as coisas das crianças, enfim. Quando eu acredito numa coisa, eu me agarro nisso e vou. Eu acho que todo mundo tem que fazer, é obrigação. É necessário hoje em dia as pessoas se posicionarem. Xuxa, muito obrigado. Beijo. Dá um beijo para tuas crias por mim, tá? Muitos beijos. Adia o máximo a Toscana, mas depois convida. Beijo. Obrigado. Um beijo. Tchau, gente. Beijo para todo mundo. Beijo na Sasha e no seu zoológico. Obrigada. Beijo para todo mundo, gente. Obrigada pela companhia. Vocês que ficaram com a gente até agora. Nossa, um monte de gente. 5.000 pessoas estão ainda aí com a gente. Nem vi. Eu fico zureta, que eu não vejo nem comentar. Minha filha faz marketing digital.
tem que olhar para cima, tem que olhar para baixo, não olha para não sei o que lá. Mas foi tranquilinho, não foi? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente, tá? Vamos fazer mais live, que eu acho que as pessoas estão querendo. E eu faço raramente. Por que você não gosta de fazer live? Ai, porque eu acho que eu tenho que fazer live para poder ajudar as pessoas, porque Mas senão o que me você fez sinto aqui? mal. O que você Eu fez não aqui? sei, eu não sei. Normalmente eu faço live com o intuito de essa live vai ser para ajudar, tarará, tarará, senão eu não gosto de fazer. Não, Mas é que eu não. estava A com gente tanta vontade de fazer contigo. Porque, vou render, porque tinha a biografia, a gente até falou em abobrinha de coisas pessoais, mas para te conhecer. Mas no final você fez um discurso que eu gostaria que alguns de nossos políticos estivessem fazendo. Adorei. Obrigadão mesmo. Obrigada, um beijo bem gostoso, tá? Fica com Deus. Tchau, Beijo, vou sair. gente. Tchau.